Bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Nossa leitura se encontra no livro de Mateus, capítulo 8 ao capítulo 10. Qual é o tamanho da sua fé? É sobre isso que eu quero conversar com você nesse dia. Porque uma coisa me chamou muito a atenção na leitura desses 3 capítulos. E é a questão relacionada à fé. Mateus destaca 2 tipos de pessoas nesses capítulos. Por um lado, Mateus destaca aqueles que têm uma fé que até foi elogiada por Jesus Cristo, como é o caso do centurião de Cafarnaum, como é o caso do paralítico de Cafarnaum, a mulher que sofria de hemorragia, também Jairo, chefe da sinagoga, os 2 cegos, cada um deles com uma necessidade, e eles veem em Jesus a solução para a sua necessidade, para o seu problema. E é interessante que eles vêm e falam com Jesus, clamam pelo socorro a Jesus. E algo que também saltou aos meus olhos nessa leitura foi a maneira como Jesus lidou com cada um deles, e algo que ficou em destaque para mim. Quando Jesus diz, faça-se conforme a sua fé. Então, o resultado que essas pessoas obtiveram em relação à sua ida até Jesus, o seu pedido a Jesus, estava intimamente ligada e associada à fé que eles depositaram em Jesus. Que deve nos abrir os nossos olhos em relação a essa questão. Por isso, a minha pergunta, qual o tamanho da sua fé? Mas Mateus também destaca aqueles que demonstram a falta de fé em Jesus. E é interessante que este grupo destacado por Mateus, nós temos os discípulos, pessoas que estavam já seguindo Jesus, temos os escribas, os fariseus, muitos judeus religiosos. Esses que deveriam ter uma fé maior em Jesus foram aqueles que demonstraram falta de fé em Jesus. Destaco também aqui uma palavra de Jesus a esses discípulos que demonstraram falta de fé. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso me fez lembrar um post que recebi sobre um acidente, um incidente lá no Ceará, um raio que acabou destruindo um cabaré, e ao lado tinha uma igreja, e esse cabaré começou a ter um sucesso e começou a ampliar o seu espaço, ampliar o seu negócio. Em contrapartida, a igreja, ela, olhando para isso, então resolve fazer reuniões e vigílias de oração para que o Senhor desse um jeito nessa situação. Porque o cabaré já estava atrapalhando o trabalho da igreja. E num determinado dia, um raio cai sobre o cabaré e destrói, coloca fogo e destrói ali o cabaré. A dona desse cabaré,
entra na justiça acusando a igreja. E na sua argumentação, ela usa que eles oraram para que Deus fizesse alguma coisa, destruísse ali o cabaré. E é muito interessante o registro que o juiz fez ali, depois das considerações que tanto os defensores do cabaré fizeram, como os defensores da igreja fizeram, e ele chegou à seguinte conclusão: isso me fez... temos aqui uma dona de cabaré que firmemente acredita no poder das orações, e uma igreja inteira declarando que as orações não valem nada. O juiz fala: eu não sei como eu vou julgar ainda esse caso, mas uma coisa para mim está muito clara, e é isso. Nós temos uma dona de cabaré que crê no poder da oração e temos toda uma igreja que acabou aí de nos apresentar uma falta de fé e dizendo abertamente que as orações não têm o valor, que aquelas reuniões de oração que eles fizeram não teve influência nenhuma e não tinha valor nenhum. Qual é o tamanho da sua fé? Se Jesus voltasse hoje em carne, visitasse, por exemplo, a nossa igreja, quais tipos de pessoas Jesus encontraria ali em maior quantidade? Se Jesus voltasse e entrasse na sua casa, o que ele encontraria? Uma pessoa de fé, que crê no poder da oração, que confia em Deus e leva todas as suas questões a Deus? Ou alguém que até tem uma certa prática religiosa, como os fariseus, os escribas, mas que não crê, são tímidos, pessoas de pequena fé. Fica aqui para a nossa reflexão essa diferença encontrada nesses capítulos em relação à pessoa e à sua fé. Eu quero encerrar destacando aqui Mateus 9, 37 e 38, quando então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, essa premissa continua sendo válida. A seara é grande, as oportunidades estão aí, mas os trabalhadores são poucos. E ainda entre os trabalhadores há muitos, deixa eu usar aqui uma expressão meia popular, né? Há muitos mimimi que têm impedido uma ação mais efetiva e poderosa da igreja nesse mundo. Vamos ser esses trabalhadores, mesmo em número reduzido, mas que enxerga essa seara e essas oportunidades diante de nós para a pregação e divulgação do Evangelho de Jesus Cristo em todas as suas dimensões. No capítulo 10, eu quero incentivar você a ler com bastante atenção, porque temos nesse capítulo as instruções de Jesus aos seus discípulos, instruções valiosíssimas que foram válidas ali para os seus discípulos, importantes para os seus discípulos e que continuam sendo importantes para o nosso crescimento e para a nossa fé nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe ricamente nesse dia.